Olá! No vídeo de hoje, comentaremos sobre o grande declínio arquitetônico que assola a humanidade há muitas décadas. Já faz algum tempo que eu queria trazer um vídeo sobre isso, acho que desde o início do canal, porque é um tema muito interessante e revoltante. Você com certeza, andando pela cidade, já pensou em como tudo é muito feio, sem harmonia, assimétrico e cinza. E eu não falo isso apenas sobre as construções, mas sim sobre toda a área urbana. O design de tudo isso é péssimo. O principal argumento dos caras é funcionalidade e minimalismo. Ou seja, o prédio não precisa e não deve se preocupar com estética, mas apenas em ser funcional e com os mínimos detalhes possíveis. Um dos primeiros arquitetos a comentar sobre isso foi o modernista austríaco Adolf Loos, que diz em seu texto Ornamento e Crime, de 1910, que decorar e embelezar uma construção é um pecado, é um crime. Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo começou a ter novos conceitos sobre a arte e a arquitetura, rejeitando ornamentos, fachadas elaboradas e até mesmo telhados inclinados. Mas as coisas realmente começaram a mudar depois da década de 30. Pouco antes da Segunda Guerra, algumas figuras importantes da arquitetura moderna emigraram para os Estados Unidos, como Laszlo Moholy-Nagy, Walter Gropius e Mies van der Rohe. E quando esses caras chegaram na América, eles foram colocados em posições importantíssimas na academia, tornando-se os principais responsáveis pela mudança no ensino arquitetônico, que passou a ser modernista, indo do vinho para a lama. Quando chegamos na década de 70, esse novo sistema está praticamente consolidado e as construções já não são as mesmas. E essa revolução artística não aconteceu apenas com a arquitetura, mas também com a pintura e a escultura, por exemplo, com os artistas, entre aspas, produzindo obras um pouquinho só absurdas e que pioram a cada dia. Isso tudo é reflexo de uma sociedade adoecida. Com esse novo mindset, foi imposto sobre nós que a beleza é algo relativo, subjetivo e que depende dos olhos de quem observa, o que, como todo mundo aqui já bem sabe, é falso. Um dos componentes mais interessantes do nosso cérebro é o tálamo, que faz parte do sistema límbico, que por sua vez é responsável por todas as nossas respostas emocionais. Quando nós vemos alguma coisa, a imagem é reconhecida pelo tálamo e transferida para a amígdala, que é diretamente relacionada com a manifestação de emoções como o medo e a fuga. O que você enxerga te influencia. Dito isso, a informação visual que recebemos ao apreciar as metrópoles modernas nos causa um efeito psicológico negativo, podendo resultar em estresse, depressão e ansiedade. De maneira instintiva, somos atraídos por referências da natureza, como plantas, rostos, paisagens e animais. Este conceito é chamado de biofilia. Além disso, nosso cérebro é naturalmente inclinado a preferir elementos simétricos. No mundo moderno, tais conceitos fundamentais para um bom processo de urbanização foram deixados de lado. O que temos no mundo moderno de hoje são avenidas largas, prédios que parecem caixas de sapato, construções bizarras, ruas retas e sem personalidade, um fluxo de carros ridículo e uma mentalidade antiestética. Imagine este cenário. Uma civilização extraterrestre visita a Terra. Os alienígenas se deparam com essas duas construções. De um lado, uma caixa de concreto com janelas, e do outro, uma construção clássica com colunas gregas, ornamentos, estátuas enfeitando, estrutura robusta e forte. Bom, provavelmente os alienígenas pensariam que o primeiro prédio é mais antigo, rudimentar, e que os humanos evoluíram e construíram o segundo prédio depois, após anos de aprendizado e aprimoramento de técnicas arquitetônicas. Os ETs ficariam surpresos ao descobrir que a estrutura mais bonita é 1000 anos mais antiga do que a segunda, e talvez pensariam que a espécie humana regrediu em seu intelecto e que merecem ser exterminados com raios laser. Analisando as belas cidades europeias, podemos perceber alguns padrões que não podem ser ignorados. Como eu disse antes, a preferência pela natureza veio pré-instalada em nosso cérebro. A água e o verde realmente fazem diferença. Admirar a beleza de um belo chafariz é based. Admirar um belo jardim também é based. Inclusive, o antigo primeiro-ministro de Singapura iniciou um projeto para plantar uma enorme quantidade de árvores, com o objetivo de atrair turistas. E
funcionou. Além da simetria, outra coisa que a mente humana gosta muito é curva, e isso se aplica em diversos sentidos. Curvas se manifestam de muitas formas na urbanização, seja pelas espirais nas colunas gregas, seja pelo formato das ruas, o que, diga-se de passagem, dá muita personalidade para a cidade, ou seja pela própria estrutura das construções. Estamos falando aqui de postes com personalidade, bancos de praça ornamentados, calçadas bonitas, bebedouros públicos. Inclusive eu queria abrir um parêntese aqui porque isso é uma coisa que me deixa muito revoltado. O que custa fazer um bebedouro bonito? Conseguiram deixar feio até um simples bebedouro. Enfim, são essas pequenas diferenças que deixam a população alegre. Ninguém gosta de viver em um lugar feio e sem vida, com prédios que duram cerca de 50 anos. Peguemos o caso de Amsterdã, que nos anos 70 era desse jeito aqui e hoje é conhecida por ser desse jeito aqui. Ou seja, reduzindo o número de carros e moldando a estrutura da cidade, temos menos barulho, menos estresse, um ambiente mais bonito, saudável e tranquilo, além de pessoas felizes. Terminated Vista. Este termo é usado quando isso aqui acontece. Tem uma rua, mas no final dela tem um monumento, uma torre ou um prédio muito bonito. As cidades mais belas do mundo são assim, com ruas curvas, enfeitadas e com terminated vista. Concluindo, passamos por uma grande calamidade no século XX, o declínio arquitetônico mundial. Pode ver, cara, em qualquer lugar do mundo os prédios vão ser iguais, aquele paralelepípedo com janelinhas e uma cor morta. A identidade regional foi apagada para dar lugar a esse tipo de estrutura feia que nos mata por dentro aos poucos. Que um dia a tradição prevaleça sobre o modernismo. Amém. Se você é uma pessoa que também fica decepcionada com isso tudo, coloque sua frustração aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, seja arquitetônico, curta e se inscreva. E até o próximo vídeo.